Fala, moçada, Thiago na área, e a gente está aqui de novo para trazer para vocês aí a história do cangaceiro Luiz Pedro e a polêmica com o irmão de Lampião, tá certo? Luiz Pedro foi acidentalmente, acabou tirando a vida do irmão do Lampião, acabou gerando essa promessa, essa palavra, né, de que ia tombar junto com seu capitão, e a gente vai trazer essa história para vocês nesse vídeo. Antes de a gente continuar o vídeo, não deixa de se inscrever no canal não, moçada. Se inscreve no canal, ativa os sininhos, deixa o like pra gente aí que essa história é legal, é interessante. Hoje o vídeo é um vídeo mais curtinho. Divulga esse vídeo para mais pessoas, aquele amigo que você sabe que gosta de cangaço, que gosta do tema, que gosta de cultura e de história no geral, tá bom? Divulga esse vídeo para mais pessoas, não deixa de se inscrever no canal e dar o like de vocês não, que é muito importante pra gente e ajuda a gente aí a adquirir mais material e trazer mais pesquisas sobre esse tema e outros temas. A gente tem outras playlists aí no canal, tá? Então ajuda a gente aí nesse vídeo aí. Acompanha a gente aí com essa história do Luiz Pedro. Fala, moçada, Thiago na área, e a gente está aqui hoje para contar a história, a polêmica história, né, do Antônio Ferreira e do Luiz Pedro, que foram dois cangaceiros de Lampião. O Antônio Ferreira era irmão do Lampião, tá? E ele tinha uma fama aí que ele era um pouco mais bravo, né? Era um bandoleiro mais temível que o Lampião no sertão, né? E ele teve a sua vida ceifada pelo cangaceiro Luiz Pedro, que na época era um novo cangaceiro, tinha pouco tempo que tinha entrado no bando de Lampião. Essa história do Luiz Pedro com o Antônio Ferreira, existe uma polêmica, alguns historiadores falam uma coisa, outros falam outras, né? Alguns falam que o Antônio Ferreira perdeu a sua vida num combate pelas mãos do Luiz Pedro, mas num combate com a força pernambucana no começo de janeiro de 1927. Outros historiadores acreditam que foi num tiro acidental, tá? Num coito que eles estavam, Galera, coito é o local que os cangaceiros, né, se escondiam, né? Tinha algumas pessoas, uma rede, né, de pessoas que davam guarita para esses cangaceiros, né? Então que os cangaceiros chamavam de coito, até hoje o Nordeste fala, o coito na casa de fulano e tal, né? Então que foi num desses coitos, uma dessas guaritas que eles estavam, né? Mas o fato é, o Antônio Ferreira, irmão do Lampião, perdeu a vida nas mãos do cangaceiro Luiz Pedro, que depois virou lugar-tenente do Lampião e chegou a falecer junto com o Lampião, a tombar junto com seu capitão na Grota do Angico em 1938, tá? A gente foi fazer algumas pesquisas, né, e aí descobrimos um livro chamado Lampião em 1926, de um pesquisador, autor, né, escritor, autor e pesquisador Luiz Rubem, tá? O Luiz Rubem escreveu Lampião em 1926 e esse livro tem um apanhado de reportagens de jornais de época, tá certo? Né? Eu fui também buscar aí informações aí, né, no canal Cangaço da Literatura, tá? Eu vou deixar o link aqui no card, o link embaixo também, do meu amigo pesquisador, para mim hoje um dos maiores pesquisadores vivos do cangaço, né, meu amigo Roberto Santos, e também para buscar essa informação para vocês, né? E num desses livros aí do Luiz Rubem, do Lampião em 1926, conta uma reportagem do Jornal de Recife, tá? Que é datada do dia 16 de dezembro essa reportagem, contando, né, que o irmão do Lampião, Antônio Ferreira, né, o temível bandoleiro irmão de Lampião, tinha perdido a vida, tá certo? Né, alguns dias atrás. Então essa reportagem de dezembro, 16 de dezembro de 1926, a gente pode falar que foi no comecinho de dezembro de 1926. Existe uma outra vertente da história, uma outra polêmica nessa história, que fala que ele perdeu a vida, né? O Antônio Ferreira veio a perder a vida, veio a perecer, num fogo amigo, um tiro acidental que ele tomou do cangaceiro Luiz Pedro, numa troca de tiros com uma volante pernambucana, tá certo? Mas aí, analisando de novo os livros do Luiz Rubem, né? O Lampião em 1926 e o Lampião em 1927, né? Constam reportagens exatamente disso, mas como já tinha uma reportagem falando aí da morte do irmão do Lampião em 1926,
tá em dezembro de 1926. A reportagem que traz em 1927, em janeiro, nos meados de janeiro de 1927, né, tá falando de outro cangaceiro numa troca de tiros com a volante pernambucana e não mais do irmão do Lampião, que já tinha perecido em 1926. Como que ocorreu este fato? Tá? Os cangaceiros estavam numa fazenda chamada Fazenda de Pau Ferro, tá? Ali no interior de Pernambuco, tá certo? E pertinho da cidade de Itacaratu, em Pernambuco, tá? Eles estavam nessa fazenda, pertencia ao coronel Ângelo da Gia, tá certo? Eles estavam ali, estavam descansando, alguns cangaceiros estavam jogando baralho. O Lampião tinha saído para resolver algumas coisas dele, alguns problemas do Lampião, que tinha saído com alguns dos seus imediatos para resolver algumas coisas. E o Luiz Pedro estava sentado acavalado numa rede. O que é sentado acavalado? Estava montado na rede, limpando o rifle, né, o mosquetão dele, limpando este mosquetão. O Antônio Ferreira estava com outros cangaceiros na sala, jogando baralho, prestando fiada, etc e tal. E lá para as tantas, né, o Antônio Ferreira vai até o Luiz Pedro e fala: rapaz, tá aí há muito tempo, vem participar com a gente, tá mais calado, mas depois ainda passa a mão no cabelo do Luiz Pedro: rapaz, levante isso aí, né, vamos jogar baralho com a gente, etc e tal. E o Luiz Pedro vai levantar, né, para ir lá com o Antônio Ferreira, que era o lugar-tenente do Lampião, que era o primeiro tenente do Lampião, né, tava a primeira patente abaixo do seu capitão, né, e foi lá e ele levantou para se interagir com os outros cangaceiros que estavam lá jogando baralho, tomando etc e tal. Ele levanta, apoia no rifle e acidentalmente o rifle dispara, tá certo? Dispara e pega na axila, tá? Do Luiz Pedro, na verdade pega na axila esquerda do Luiz Pedro, do Antônio Ferreira, esse tiro, atravessa o tórax, sai do outro lado e o Antônio Ferreira cai morto instantaneamente, ele morreu instantaneamente. Como eu falei para vocês, o Lampião tinha saído para resolver algumas coisas, né? Um cangaceiro saiu correndo e foi avisar o Lampião e avisou o Lampião, né, da morte, né, do acidente com o irmão Antônio Ferreira. O Lampião volta às pressas, né, para o acampamento, volta às pressas pro coito, né, pra guarita, e chega lá e encontra o seu irmão dando os suspiros finais, agonizando, já dando os suspiros finais ali, né, só naquela fase, né, terminar de morrer mesmo. E na hora ele pergunta quem foi, cria um clima muito estranho no bando, né? E aí o Luiz Pedro fala: capitão, isso foi um sucesso. Os cangaceiros falavam sucesso quando alguma coisa tinha dado errado, quando era um acidente, né? E ele explica, ele já quase pedindo clemência: capitão, isso foi um sucesso, foi um acidente, explique os outros cangaceiros todos que estavam em volta, né? Confirmam o caso do sucesso, do acidente para Lampião. Lampião então perdoa o Luiz Pedro e coloca o Luiz Pedro como lugar-tenente no lugar do Antônio Ferreira. Nisso que o Lampião perdoa o Luiz Pedro e coloca ele como lugar-tenente no lugar de Antônio Ferreira, o Luiz Pedro, em gratidão ao Lampião por ter poupado a vida dele, por ter entendido que foi um acidente, ter poupado a vida dele, o Luiz Pedro então promete para Lampião que enquanto o Lampião estiver vivo, o Luiz Pedro vai estar vivo, e que no dia que o Lampião tombar, que o Luiz Pedro tomba com ele. No vídeo que está aqui embaixo na descrição, né, que a gente fala aí sobre o ataque à Grota do Angico, né, a gente cita essa passagem da Maria Bonita, baleada ao chão, e o Luiz Pedro fugindo do coito, né, da guarita, e ela grita: Luiz Pedro, lembra da promessa que tu fez ao teu capitão, de tombar junto com ele? Então o Luiz Pedro volta, e tem aquela polêmica que a gente falou no outro vídeo. Se quiserem saber, tá aqui no card, vai estar aí na descrição também, né? Então é assim que acontece a ascensão do cangaceiro Luiz Pedro, que foi o primeiro lugar-tenente do Lampião, tá certo? E por que ele virou o primeiro lugar-tenente do Lampião? Lembrando que essa história, né, ela continua um pouquinho mais, tá certo? O Lampião então manda enterrar o Antônio Ferreira na porteira da Fazenda Pau Ferro, que era do coronel Ângelo da Gia. Então, o Antônio Ferreira é enterrado lá na porteira da fazenda e os cangaceiros vão embora. 2 dias após o enterro do irmão do Lampião, uma volante pernambucana passa na fazenda, né?
teve informações que possivelmente os cangaceiros estariam na fazenda do coronel e passa na fazenda. Ela chegando na fazenda, ela vê o túmulo, né, o túmulo de cova rasa, o túmulo feito à mão de cova rasa, ela vê o túmulo, desenterra o Antônio Ferreira, né, degola a cabeça, pega a cabeça e finca a cabeça no curral, né, da Casa Grande do coronel. Depois que o volante vai embora, dá uma pisa no coronel e o volante vai embora, o coronel manda pegar a cabeça e enterrar a cabeça no antigo cemitério da família, tá? Então, o Antônio Ferreira tem 2 túmulos. Quando a gente vai ao Nordeste, vê esses pontos turísticos, a gente vê os 2 túmulos, tanto o antigo cemitério da família quanto a porteira, exatamente por causa disso. Bom, moçada, essa foi a história da ascensão do cangaceiro Luiz Pedro, que foi lugar-tenente de Lampião, né? Um cangaceiro muito importante na história. Toda vez que se fala de Lampião, consequentemente se fala Luiz Pedro. Luiz Pedro, que foi marido da cangaceira Durvinha, que depois veio a casar com o cangaceiro Moreno. Isso é uma outra história. E vieram a terminar seus dias aqui em Belo Horizonte. A gente vai lá no túmulo dos cangaceiros Moreno e Durvinha, tá bom? E assim que ele vira lugar-tenente do Lampião, se acende e vira um dos maiores cangaceiros da história. Beleza, moçada? Bom, se gostaram desse vídeo, não deixem de curtir. Comentem aí embaixo se sabiam dessa história do Luiz Pedro, se não sabiam, né? Se achavam que cangaço era só mesmo aquele bandinho do Lampião, se sabia que tinha toda essa história, né? Toda essa cultura por trás do cangaço. Se sabiam da história do cangaceiro Luiz Pedro, sabiam que o Lampião tinha mais irmãos na família. No vídeo que a gente tem aí sobre de Virgulina Lampião, contando a história toda do Lampião, vocês vão ver que a gente fala sobre o cangaceiro Antônio Ferreira e sobre os outros irmãos do Lampião que também entraram pro cangaço, tá certo? Se gostarem, não deixem de se inscrever no canal, façam um gordinho feliz. Deixe o like de vocês, comentem aí embaixo, divulguem para mais pessoas, moçada. Sabe que a pessoa gosta do tema, gosta da cultura nordestina, divulga, é muito importante pra gente e vai estar levando um pouco de cultura e diversão para as outras pessoas, tá bom? Tamo junto, moçada, e até a próxima!